A questão de número 52, pessoal. Lembrando que se você ainda não tentou fazer a questão de número 52, para um pouquinho esse vídeo, dá uma olhada na questão, tenta interagir um pouco, depois você continua assistindo, certo? Olha só. O atributo do tipo contínuo x, observado como um inteiro numa amostra de tamanho 100, obtida de uma população de 1000 indivíduos, ponto importantíssimo, se a minha amostra tem 100 elementos e a população 1000, então nós estamos trabalhando com 10%. Observe, ó, 10%. Legal? Pronto. Muito bom. Aí começa. Tá aqui a tabela que nós temos de frequências. A frequência que eu tenho aqui é frequência simples. Observe que tanto pode ser considerada como absoluta como relativa. Por quê? Porque como são 100 elementos no total, se você somar, você vai encontrar 100, você consegue, então, tanto trabalhar com frequência absoluta, quantidade, como em termos percentuais. Mas como ele fala que são 1000 indivíduos, a amostra 100, ele está tratando como frequência absoluta. Tá certo? Vamos lá. Primeira classe, de 29,5 a 39,5. Segunda classe, de 39,5 a 49,5. E assim por diante. Beleza? São 7 classes. Então pronto, 7. O que é que ele quer? Assinale a opção que corresponde à estimativa do número de indivíduos na população. Então, mais uma vez, ele trabalha com a amostra, mas no final pede o resultado projetado para a população, com valores do atributo menores ou iguais a 95,5 e maiores do que 50,5, certo? Beleza. Ele quer que você consiga contabilizar os valores menores ou iguais a 95,5. Por exemplo, 95,5 dentro da nossa tabela, observe que é uma parcela, uma fração da última classe. Certo? Tá vendo aqui? Uma parcela da última classe. Só que também, na mesma tabela, ele quer os valores maiores do que 50,5. 50,5 é uma parcela da terceira classe. Atenção, pessoal. Veja. Ele pede valores maiores que 50,5. 50,5, eu tenho esse valor dentro da terceira classe. Então, se a terceira classe tem, na realidade, 14 elementos para me fornecer, eu não posso contar com os 14 elementos da terceira classe. É apenas uma fração, uma parte desses elementos. Por quê? Porque são 14 elementos partindo de 49,5 até 59,5. E eu, de acordo com o enunciado, estou partindo de 50,5, valores maiores que 50,5. Então, 50,5 está dentro desse intervalo, então vai ser um valor menor que 14. Já esse 20 não. Esse 20, eu tenho todo confirmado para você, ó, esse 20, esse 26, todo confirmado para você, e esse 18, todo confirmado para você, beleza? Então, o 20, o 26 e o 28, todo confirmado. Já o 10, eu não vou contar com todo o 10. Por quê? Porque são 10 elementos, 10 indivíduos, saindo de 89,5 a 99,5. Nesse caso, eu quero valores menores ou iguais a 95,5. O que significa dizer que eu tenho que pegar um valor
menor do que 95,5. Daí, eu não posso contar com todos os elementos dessa classe, porque essa classe vai de 89,5 a 99,5, enquanto que eu só tenho o direito de chegar a 95,5 e não a 99. Portanto, eu não uso os 10 elementos dessa classe. Então, na realidade, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que descobrir quantos elementos eu tenho da terceira classe e quantos elementos eu tenho do total da sétima classe. Para ajudar o raciocínio, eu vou aproveitar e vou colocar aqui ao lado a frequência acumulada crescente. Tá certo? Vamos lá, o acumulado, ó, 4 com mais 8, 12. Então, se você contabilizar a primeira e a segunda classe, você tem 12 elementos, com mais 14, 26. Se você juntar com os elementos da terceira classe, 26. Se juntar com os elementos da quarta classe, 46. Se juntar com os elementos da quinta classe, vai para 72. Juntando com os elementos da sexta classe, chega a 90 e bate 100 no total, se você juntar com a sétima classe. Muito bom. Vamos então começar a interpolação linear da ogiva. Vou realizar esse cálculo duas vezes, certo? Um para a terceira classe e o outro para a sétima classe. Esse cálculo duas vezes. A primeira vez, vamos lá. Pegando a classe de número 3. Está aqui a classe. Essa classe começa no 49,5 e vai até o 59,5. Então pronto, 49,5, 59,5. Até o 49,5, quantos elementos eu tenho? 49,5, eu tenho 12 elementos. Até finalizar, antes de começar a terceira classe, eu tenho 12 elementos. E se você for finalizar essa classe, chegando no 59,5, você finaliza com 26 elementos. Pronto. Antes de iniciá-la com 12, ao finalizá-la com 26. Isso, 12, 26. Boa. De acordo com a questão, maiores que 50,5. Então, na classe que eu separei, eu vou colocar os 50,5 bem aqui, ó. 50,5. Como eu tenho interesse em valores maiores, então a região que me interessa, é bom chamar a atenção, é esse pedacinho aqui, tá, pessoal? Pronto. Vamos lá. De 49,5 a 59,5, eu tenho amplitude 10. E essa amplitude 10 me dá o direito de contar com quantos elementos? 14. São 14 elementos dentro dessa classe. Confere? Exatamente, ó, 14. Lembrando, 14, se eu tiver aqui, ó, 10 e aqui, ó, 14. Então, se você tiver amplitude 10, você pega 14 elementos. Porém, se a questão pede valores maiores do que 50,5, e eu só posso partir do 50,5, eu não tenho mais a amplitude 10 para andar, porque essa amplitude 10 é essa diferença. Se eu estou saindo de 50,5 para 59,5, eu tenho apenas amplitude 9. Beleza? Então, eu não pego e não conto com 14 elementos, e sim com x, a nossa proporção. Como é que vai ficar? 10 está para 14, assim como 9 está para x. Pronto. 10 está para 14, assim como 9 está para x. Posso dar uma simplificadazinha básica por 2.
5 e 7. Multiplicando em cruz, vamos ficar com 5x igual a 63. O meu x, então, 63 dividido por 5, já usa aquela técnicazinha que eu expliquei. Você já encontra, se multiplica em cima e embaixo por 2, que você consegue enxergar o resultado. Aí vai dar 126 dividido por 10, dá 12,6. Pronto. Ou seja, o que significa esse 12,6 que o Thiago terminou de encontrar? Significa dizer que você está me dizendo o seguinte: se você tivesse usado a amplitude 10, que é a amplitude de toda a classe, você tinha contado 14 elementos. Como você quer sair do 50,5 e vai para o 59,5, você está usando a amplitude 9. E essa amplitude 9, eu tenho aqui x elementos, no caso 12,6. Então, no lugar de usar 14 quando a amplitude é 10, eu uso 12,6 porque a amplitude é 9. Ok? Que eu tenho direito. Então, volta e no lugar de contar com os 14, você agora conta com 12,6 dessa classe. Pronto. Muito massa. Vamos agora para a última classe, a interpolação na última classe. Tópico 2. Separa a classe para começar a interpolação. A última classe começa no 89,5 e vai até o 99,5. Isso. Quantos elementos eu tenho se você tiver autorização para chegar até o 89,5? 90. 90. Quantos elementos você tem se você tiver autorização para chegar até o 99,5? 100. Antes de começar a classe 90, ao finalizá-la, 100. Porém, a questão te dá uma barreira. A questão só te autoriza chegar, menores ou iguais a 95,5. Então, você só pode chegar até 95,5. Então, a região que me interessa, esse pedacinho aqui de baixo, valores menores. Então, começou. Lá em cima, eu tenho 10 como amplitude. E aqui embaixo, 10 elementos. Então, se eu tiver direito à amplitude 10, eu tenho direito a 10 elementos. Mas como eu estou saindo do 89,5 para o 95,5, na realidade, eu só tenho direito a 6. Beleza? Então, eu só tenho direito a 6. E isso como amplitude. Então, x como número de elementos. Nesse caso, bem simples de enxergar que também vai dar 6, né? A proporção ela é imediata. 10, amplitude 10, eu consigo 10 elementos. Quando a amplitude for 6, que é que eu tenho direito? X. Pode simplificar logo. 1 e 1. Daí, o meu x é igual a 6. Portanto, hora de finalizar a questão. X igual a 6 quer dizer que dos 10 elementos que eu tenho na última classe, eu conto com apenas 6. Agora é hora de somar o que eu tenho direito. Então, 12,6 com 20, com 26, que é a classe inteira, com 18, porque essas três classes estão dentro do intervalo que a questão me dá, e o 6. Então, a nossa resposta, deixa eu agora somar, 12,6 com mais 20, 26, 18, 20 mais
26, 18 e 6. Mais 6. Somando, vamos encontrar... Opa, voltou. Vamos lá. Então, 20 mais 26 mais 18 mais 6, com mais 12,6. 82,6. Pronto. Tiago, eu vou encontrar essa resposta, 82,6? Não. O 82,6 quer dizer que para a amostra com 100 elementos, dentro do intervalo que a questão está propondo, que são valores maiores que 50,5 e menores que 95,5, eu tenho direito dos 100 a 82,6. Porém, a questão pede, a estimativa populacional. Como a minha amostra representa 10%, 100 de um total de 1.000, para trazer a amostra para a população, basta multiplicar por 10, tá vendo? 100 vezes 10, 1.000. Então, vamos lá. O resultado vai ser 82,6, que é o valor amostral, vezes 10, para transformar em população. Daí, a resposta final, 826. Perfeito, 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 perfeito. 826. E o item correto? C de casa. 826, o nosso resultado. Muito legal. Beleza. Encarando agora a questão de número 53. Vamos lá. A 53 diz assim: leia o enunciado com calma, que você consegue enxergar exatamente o que a questão quer. Para a solução da próxima questão, utilize o enunciado que segue. Em um ensaio para o estudo da distribuição de um atributo financeiro X, foram examinados 200 itens de natureza contábil do balanço de uma empresa. Esse exercício produziu a tabela de frequências abaixo. A coluna classes representa intervalos de valores de X em reais e a coluna P representa a frequência relativa acumulada. Não existem observações coincidentes com os extremos das classes. Ok? Então, beleza. Quando você faz a leitura, no primeiro momento, você já pensa algo extremamente complicado. Tenha paciência. São 200 itens de natureza contábil. Ele me dá a coluna classes, portanto, uma distribuição de frequência. E a coluna P representa a frequência relativa acumulada. Então, olha para a tabela. Olha para a tabela. Pensa um pouquinho comigo. Pessoal, o que eu tenho desse lado representa a frequência em forma percentual, ou seja, 5% dos elementos dentro da primeira classe, 15% dos elementos, na realidade é a frequência acumulada. Então, contabilizando a primeira e a segunda classe, 15%. Se você fizer o acumulado até a terceira classe, 40%. Se você acumular as 4 primeiras classes, 70%. Se você acumular as 5 primeiras classes, 85%. Acumulando as 6 primeiras classes, 95%. E acumulando as 7 primeiras classes, 100%. Combinado? Assinale a opção que dá o valor médio amostral de X. Beleza. Ele pede o valor médio. Então, nós estamos diante da média aritmética. Beleza? Vamos ter que calcular a média aritmética. Galera, olha só. Eu preciso ter uma conversa séria
e bem delicada com vocês com relação a esse cenário. Eu vou calcular a média aritmética de uma distribuição de frequência. Então, já sabe, vai ter que ter um pouquinho de cuidado por causa dos números. Certo, fica a coisa mais chata. O primeiro passo, tem fórmula? Tem fórmula. Se tem fórmula, você escreve a fórmula. O primeiro passo é esse. Primeiro passo, escrever a fórmula. Veja, a fórmula que nós usamos para a média aritmética quando eu tenho uma distribuição de frequência. Somatório de Fi vezes o ponto médio dividido por N. Fi, frequência absoluta simples. Ponto médio de cada classe e o número de termos. Beleza. Meus amigos, a frequência que eu tenho aqui, pra você ter uma ideia, é na realidade a frequência acumulada crescente, só que relativa, certo? Então eu não tenho ainda a frequência simples, tudo bem? Certo. Não tenho a frequência simples, certo? Como que eu faço a resolução convencional? A resolução dessa média aritmética, como manda os livros. Se o Tiago não tivesse aqui para tentar adaptar um pouco a resolução, tivesse aquela coisa seca do livro, como é que eu vou fazer? Fazer assim. Vou pegar a FAC, vou ter que transformar em frequência absoluta simples. Olha só o procedimento. Começa. Tá aqui. Eu tenho a FAC, frequência relativa acumulada crescente, e o próximo passo, vou para a frequência simples. Pronto. Relativa ainda, tá? Em percentual. Vou colocar aqui ao lado o símbolozinho para você saber. Relativa. Repete a primeira classe, 5, ainda lembra como é que transforma? Subtrai 15 menos 5, 10. 40 menos 15, 25. 70 menos 40, 30. 85 menos 70, 15. 95 menos 85, 10. E aqui 5. Total. Claro que o total pela frequência relativa, 100. 100%. O acumulado dá exatamente isso. Agora, se você observar, no livro, tá lá a fórmula. Frequência absoluta simples. Então, não me interessa a frequência relativa. Eu não vou usar a frequência relativa. Isso, considerando os livros. Eu tenho que apresentar a frequência absoluta. Não mais em termos percentuais, e sim valor absoluto, quantidade de elementos. Combinado? O que é que vai acontecer? Eu vou voltar lá no enunciado que diz que foram examinados 200 itens. O que quer dizer que o total percentual 100, no total de frequência absoluta, não mais relativa, o total relativo é 100, mas o total de frequência absoluta, 200. O que significa dizer que eu tenho que dar um jeito de transformar o meu valor em percentual para o meu valor absoluto. Aí o que é que eu faço? Descubra a constante de proporcionalidade, ou seja, o 100 está se transformando em 200, multiplicando por 2. Então, se o 100 se transforma em 200 multiplicando por 2, quer dizer que eu posso construir essa coluna pegando cada frequência relativa simples, multiplicando por 2 para transformar em frequência absoluta simples. Então, 10, 20, multiplicando por 2, ó, 50, 60, 30, e aqui 20 e 10. Depois que você fizer a transformação, soma rapidinho para verificar, ó. Aqui, ó, 30, 80, 140, 170, 190, 200. Bateu, pronto. Certo?
Então, recapitulando. A questão me deu a frequência percentual acumulada. Eu achei a frequência percentual, que é a relativa simples. Só que a fórmula manda usar a frequência absoluta. Beleza. Fui para a frequência absoluta. Como? Se o meu total, 100%, tem que se transformar no total de valores observados, 200, eu observo que é só multiplicar por 2, eu aplico essa multiplicação por 2 em todos, que é a nossa constante de proporcionalidade. O próximo passo, olha para a fórmula, FI vezes o ponto médio. Não tem um ponto médio ainda. Vou, então, calcular o ponto médio de cada classe. Vamos lá. O ponto médio você soma e divide por 2. Então, 70 com mais 90, soma os limites e divide por 2. 160, divide por 2, 80. Tá vendo? Ó. 70 com mais 90, 160, divide por 2. Então, ponto médio, quem fica exatamente aqui no meio. Tiago, ainda vou ter que fazer isso com todas as classes? Teoricamente, sim. Só que como a amplitude ela é constante, é 20, então eu posso ir somando, ó. 100, 120, 140, 160, e aqui 180, e aqui 200. Certo? Simples assim. Achei o meu ponto médio. O próximo passo, para bater, o próximo passo, pegar o FI que você encontrou vezes o ponto médio. Então, eu vou pegar esse FI vezes esse ponto médio. Beleza. Já vai ser um cálculozinho meio chato, né? Eu tenho a calculadora. Depois, você vai assistir o próximo vídeo para começar a ver as dicas. Mas eu estou mostrando para você aquela coisa travada da estatística. Aquela coisa, muitas vezes, da faculdade, que o professor não tem nenhuma preocupação, porque lá você está usando o Excel, está usando a calculadora, então ele não tem nenhuma preocupação. A preocupação aqui é com o Tiago, que tem que dar um jeito de se virar para você fazer toda uma questão desse tipo no braço. Aí, meu amigo velho, eu tenho que dar meu jeito, mas daqui a pouquinho você vai ver esse jeito. 2.000 multiplicando, aqui 6.000, vamos encontrar agora 140 vezes 60, 8.400, 4.800, nesse caso, 3.600, estou multiplicando aqui rapidinho, vocês vão acompanhando aí, 2.000, pronto. Beleza? Show de bola. Muito bom. Próximo passo. Já multipliquei o F pelo ponto médio, agora falta o somatório. Tá, beleza. Soma essa marra toda. Vou jogar na calculadora para ganhar tempo. 800 com mais 2.000 dá 2.800. Com mais 6.000, com mais 8.400, com mais 4.800, com mais 3.600, com mais 2.000. Massa. Chegamos, então, a 27.600. Volta e finaliza a questão. A média vai ser, então, 27.600, que é o somatório, tá vendo aqui, ó? O somatório dividido pelo número de termos, no caso, 200. Tá vendo aqui, ó? Total é 200. Então, 27.600 dividido por 200. Encontramos o nosso valor médio, que vai ser igual a 138. Pronto. Rapaziada, 138. Resposta correta, o item E. Então, a resposta da questão número 53 pode marcar o item E. Fizemos a média como manda o figurino. Preparei a tabelinha, fui organizando e cheguei no resultado. Agora, não perca o próximo vídeo, onde eu vou conseguir resolver a mesma questão usando nada mais nada menos do que algumas dicas e as propriedades que eu já absorvi da média aritmética para transformar essa resolução em uma resolução pelo menos 50% menor
do que essa que você terminou de ver. Só usando alguns truques e você resolve rapidinho. Não perca, daqui a pouquinho nos encontramos. Valeu, pessoal, até mais!